Ulisses Costa tá chegando aqui, Ulisses. Olha, não sei se você merecia, não, merecia. Por que eu não merecia? Merecia. Você quer a cadeira pra você pôr o pé, Cafu? Quer ter que respeitar, eu fico em pé no programa, velho. Põe o pé. Como é que é? Põe o pé, descansa. Eu fico em pé aqui no quarto. O homem que levantou. Pelo amor de Deus. Olha o braço do cara, de levantar. Você quer o braço da criança de levantar troféu. Não, eles são uma inveja. Você é campeão do mundo. O que é isso que você tem Aqui é nas Jardim mãos? Irene, aqui é Jardim Irene. 100% Jardim Irene. 100% Jardim Irene, meu amor. Não, mas pelo amor de Deus. Você foi bem, Ulisses. Respeitando a hierarquia. Que isso, você tá louco. Aí, ó. Cafu, rapaz. Tá vendo, Denilson? Não, É assim. é o Mauro Silva. Ela tirou o negócio pra mim. Olha o que ele fez. Vamos colocar aí. Vou tirar essa que eu coloquei Aí. o pé. Isso, vamos lá. Respeitar a hierarquia, sabe? Olha, é o Obrigado, rei da Cafuzinho. humildade. Grande Cafu. Gente, Aí, Ulisses. pai. Bambiou, mas não caiu. Esse é o meu amigo Nhônio. Cafu, Meu amigo Você sabe como é que Os você caras é? estão sacanagem com você. Tá vendo como é que é? Agora é o seguinte, o Cafu, gente, além de ser reconhecido mundialmente, capitão da nossa seleção, não é? Tem uma história maravilhosa, tanto no futebol europeu, no futebol brasileiro. E nem vamos falar, não é, do que ele já trouxe de benefícios para essa nação inteira. Agora, Cafu, além de tudo isso, você tá cheio de compromissos, requisitado. O que você tem aí nas mãos, hein? Bastante, Renata, graças a Deus. Eu acho que ainda sobra um tempinho para que eu possa ajudar as crianças lá do nosso projeto, as crianças da Fundação Cafu, que são 750 crianças de 3 a 17 anos. E por incrível que pareça, não é uma escolinha de futebol. O nosso foco, a nossa missão é 100% inclusão social, fazer com que as crianças tenham o direito de igualdade dentro dessa sociedade maluca que nós estamos vivendo aí, né? E nós fizemos uma parceria agora com uma empresa inglesa, que ela produziu réplicas das taças da Copa do Mundo. Que lindo! Em 12 peças que eles fizeram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 peças, banhada a ouro. E essas peças essa coleção está sendo vendida no site, que é www.futeboldeouro.com.br. Vocês entram no site que vocês vão ajudar, www.brasilfuteboldeouro.com.br, e parte do que for vendido dessa belezura aqui vai ajudar os projetos da Fundação Cafu. Então, além de você ter uma coleção histórica de selos maravilhosos, retratado nas peças da Copa do Mundo, você vai ajudar a Fundação Cafu nos projetos dela. Muito legal. Gente, brasileiros, empresários, o pessoal que está vendo o programa, vamos ajudar. É um projeto que não é mais projeto, porque a Fundação é algo que deu certo, consolidado, e a gente apoia e divulga mesmo. Parabéns. Charles vai continuar colocando aí pra gente o GC com o site, o pessoal pode ajudar. Agora, a gente quer também... Já tô comprando. Tá comprando? Olha! Maravilha. Aê! Eu vou comprar uma aqui, pode deixar, Cafu. Isso aí. É verdade mesmo. Não, mas é verdade. O trabalho da Fundação é um trabalho muito sério. Nós estamos há 10 anos já com a Fundação Cafu, prestando conta ao Ministério Público, um trabalho muito sério, de formação realmente de cidadão, que é o que nós mais precisamos. Então, por favor, gente, www.brasilfuteboldeouro.com.br. Então, automaticamente você comprando essa belezura, você vai estar ajudando as crianças da Fundação Cafu. E o Ali da Consigás, que eu queria mandar um abraço para ele, que é um dos caras que mais está ajudando a Fundação Cafu também nesse grande momento. Então, Ali, obrigado pelo que você está fazendo pela nossa fundação também. Valeu. E agora de capitão para capitão, de Cafu, esse mestre aí para todos nós na vida e no futebol, para o capitão Thiago Silva. Conta pra gente, André Galvão. Piscininha? Para 7 jogadores da seleção, foi assim o primeiro treino depois da vitória contra o Panamá. Davi Luiz, Dante, Marcelo, Luiz Gustavo, Hulk, Oscar e Mar fizeram um chamado trabalho regenerativo. Descansaram mais que os outros, mas quem foi para o gramado não reclamou. Até porque é aquela velha história, o Felipão tá de olho em tudo e em todos. Aliás, para 3 jogadores em especial, a partida contra a Sérvia tem um significado ainda maior. Fernandinho, Paulinho e o capitão Thiago Silva foram poupados do amistoso em Goiânia. Por isso, vão sentir o clima da Copa pela primeira vez. Eis o motivo de tanta alegria. Por enquanto, eles só viram a seleção à distância. E ficar na torcida nunca é o ideal. A gente combinou de descer todo mundo dos quartos, assistir o jogo junto, acompanhar, né? E sem dúvida nenhuma, acho que tá no sangue, né? O Thiago é o mais exaltado, tá sempre comentando, tá sempre ali
falando tem que fazer isso, mesmo estando de longe, estava orientando o time. Capitão até fora do campo. Assim é Thiago Silva, que agora garante que está 100% fisicamente. Anda tão bem que resolveu buscar uma meta pra lá de ousada. Quer ver só? Quantos gols você acha que o Brasil deve levar na Copa, hein? 0. Eu tô te falando 0 porque eu acredito em todos que do setor defensivo, Davi, Dante, Henrique, Maxwell, Marcelo, o Daniel e o próprio Maicon, juntamente com os goleiros, claro. É segurar lá atrás e deixar os craques decidirem na frente. Por exemplo, Neymar só faltou fazer chover em Goiânia. É o tipo de atacante que nem os companheiros gostam de marcar no treino. É muito complicado de você marcar um jogador rápido, habilidoso e inteligente, né? E o Neymar com certeza tem todas essas características. Até no treino coletivo, se eu não me engano o último, ele passou por mim, eu fiz a falta e aí ele gritou, né? Aí gritou um torcedor lá de fora: calma, Thiago, calma, deixa ele. Eu ia responder o torcedor, mas fiquei tranquilo. Mas é complicado porque é muita inteligência. A boa notícia é que este problema amanhã será dos sérvios. Uma escola europeia, parecida com a Croácia, adversária do Brasil na abertura, até por proximidade geográfica. Um duelo que promete ser bem proveitoso. Acho que vai ser um adversário muito difícil. Eu tenho um companheiro de clube que joga nesse time. Já assisti alguns jogos dessa seleção. Tem alguns bons jogadores. E vai ser um jogo muito mais difícil do que foi contra o Panamá. Amigo, não tem moleza. A cada treino, a cada jogo, a caminhada vai ficando mais complicada. Bom para aumentar o valor da conquista. Inclusive, já tem gente sonhando com um final feliz. Olha, se eu falar para você que eu não pensei, com certeza eu vou estar mentindo. É uma coisa que é inevitável você não pensar, porque tem uma possibilidade grande, principalmente por jogar o Mundial dentro de casa, por ter uma equipe qualificada. Mas com certeza eu penso sim nesse episódio, nesses capitães que foram vitoriosos, e espero que eu possa seguir o mesmo caminho deles, sendo um pouquinho diferente, sendo campeão do Brasil. Cafu, não sei se você teve, mas se tivesse uma conversa com o Thiago Silva, o que você gostaria de dizer para ele antes da Copa do Mundo? Olha, que ele seja o Thiago Silva que o levou à Copa do Mundo, que o levou a ser o capitão da Copa do Mundo, que o levou a sair do Fluminense para o Milan, do Milan para o Paris Saint-Germain. Esse é o Thiago que todos nós conhecemos, um cara de personalidade, um cara de caráter, um cara do bem, um cara que tem as palavras encaixadas no momento certo, é um cara que sabe escutar e também sabe falar no momento que tem que falar. E percebe-se que realmente ele é um dos líderes hoje da seleção brasileira. Percebe-se que ele é o cara ponderado, é o cara que consegue aí criar uma linha de equilíbrio entre o treinador e os próprios jogadores, né? E o grupo, você vê que o grupo sempre fala muito bem dele em relação a isso também. Porque não existe mais aquele capitão que todo mundo fala, que é o cara que abre os braços, que é o cara que xinga o cara dentro de campo, que é o cara que briga. Não. O capitão é o cara inteligente, que sabe o momento de falar, sabe o momento de atacar e sabe o momento de recuar. É o cara que tem realmente o grupo na mão. Então, o que eu falaria para o Thiago é realmente isso. Que ele seja o Thiago que o levou à seleção brasileira, que o levou a levantar a taça da Copa das Confederações e que o levou a ser o capitão da seleção brasileira hoje, uma das seleções mais importantes do mundo. Quem também está conosco é Chico Garcia, lá de Porto Alegre. Tem pergunta para o nosso Cafu. Chico, boa tarde para você. O nosso galã gaúcho, Cafu, comentarista mais sério do Rio Grande do Sul, tá chegando na área. Contigo, Chico. Generosa essa minha amiga e conterrânea Renata Fã. Um beijo pra você, um abraço a todos. Também com essa turma aí. Que time você escalou hoje, hein, Renata? Impressionante. Tô melhor que o Filipão hoje. A nossa turma daí. E eu queria saber do Cafu, porque a gente viu o Cafu com
uma sequência muito grande na seleção brasileira. E depois, a gente está vendo aí o Daniel Alves já com algum tempo, o Maicon também, mas como é difícil, Cafu, formar lateral direito. Isso acontece por conta de um trabalho ruim na base ou porque hoje em dia os meninos que já chegam para serem lançados no futebol, eles querem ser atacantes, não há uma orientação maior, é muito difícil, é muito raro ter um lateral hoje com a mesma qualidade no apoio e na cobertura. Por que acontece isso? Que satisfação falar contigo, Cafu. Fala aí, Chico, tudo bom? Um abraço a todos vocês aí. Beleza. Um trabalho ruim na base, não, um trabalho péssimo na base. As bases do futebol brasileiro hoje não são mais as bases do futebol que nós tínhamos há alguns tempos atrás, que dava tempo de você formar o atleta. Dava tempo para que você pudesse implantar um esquema de jogo, um esquema tático, um padrão de jogo para que esses atletas pudessem se adaptar nisso. E você tinha tempo também de aperfeiçoar cada atleta na sua posição. Por exemplo, pegar 10 laterais da base e começar a trabalhar 10 laterais, especificamente aquilo que o lateral precisa. Resistência, força, cruzamento. E hoje em dia você não consegue fazer mais isso. Porque você não tem tempo, porque a base não te dá tempo. Eles colocam um menino hoje de 15 anos no principal e já quer que o menino resolva o problema do time principal. Ele não dá tempo para que o menino possa amadurecer em um esquema tático que vai ser bom para ele futuramente. Então isso atrapalha muito a formação hoje, não só de lateral, Chico, mas de todo atleta em geral. Mas como nós estamos falando especificamente dos atletas, é trabalho de base sim. É fazer com que o lateral realmente treine como um lateral, não como um atacante. Mas pela facilidade que esses garotos vê hoje, os caras com carro bom, fama, fazendo gol, é óbvio que eles vão desviar o caminho e querer ser centroavante, porque é o caminho mais fácil e mais rápido para que você possa ser conhecido. Mas a formação do atleta é a base. Se você formar uma boa base, tiver uma boa base, você pode formar grandes laterais. O Daniel Alves, um baita de um lateral, o Maicon, um baita do lateral, o Marcelo, o Maxwell, Rafinha. O Rafinha. São laterais que se destacaram ao longo do ano porque eles treinaram aquilo que eles precisavam, se aperfeiçoar dentro das laterais. Ulisses. Cafu, o que é ser esse ídolo que você se transformou depois das 10, 11 peneiras que você foi reprovado? Como é que você tem, qual o recado para garotada que quer jogar futebol? Porque o pai fala, precisa de um bom empresário hoje, senão não joga. Como é que é isso? Olha, no futebol de hoje, a maioria está pensando desse lado sim, que precisa de um bom empresário para que você possa ser um grande atleta. Não, você pode ser um grande atleta mesmo não tendo um bom empresário. Mas o que eu mais escuto hoje, infelizmente, nas categorias de base, é que se você não for amigo de alguém, você não entra. Se você não tiver um bom empresário, você não vai fazer teste no clube. Se você não conhecer o administrador do clube, o cara nem vai olhar para a sua cara. Por isso que nós estamos perdendo essa essência de grandes laterais ou de grandes jogadores formados nas categorias de base. As categorias de base hoje do futebol brasileiro, infelizmente, é uma vergonha. Porque não dá condições realmente para que forme os garotos. Porque é um absurdo você pegar um garoto, por exemplo, eu vou citar o meu caso, mas é um caso meio raro. Eu acordava às 4h30 da manhã, pegava o ônibus às 5 para treinar às 9 no Nacional da Comendador de Souza. Então, quer dizer, eu dormia mal, tomava café mal e ia ter que jogar contra um time que dormiu bem, que tomou café, que estava bem alimentado e bem treinado. Aí o treinador quer que esse atleta vai se desempenhar e ter o mesmo nível de desempenho do que um atleta que já está lá um mês. Humanamente isso é impossível. Então precisa dar qualidade, condições para que esses meninos possam treinar. Aí sim eles vão virar grandes ídolos e vão ter capacidade de chegar onde nós chegamos. Mas com dedicação, superação, respeito, dedicação máximo, educação. Eu acho que isso tudo faz com que você se transforme num grande lateral. Os meninos que estão hoje, que nem você falou, qual recado você daria para esses meninos? O recado que eu daria é que treinem, trabalhem, estudem e seja educado. E procure a sua oportunidade. É óbvio que para você ser um grande atleta, você precisa ter qualidade. Que a maioria dos pais hoje forçam os meninos a jogar futebol porque é o meio mais rápido para que você possa resolver o problema da sua família. Então, ver se o menino realmente quer ser um jogador de futebol e se ele tem condições para isso. Muito bem, olha, e tá falando muito bem também o Cafu, hein? Como que eu não vou concordar com o Cafu, gente? Pelo amor de Deus. Agora, Denilson, todo dia eu chamo o Everton Guimarães lá de Minas Gerais. O trufo. Hoje, como você tá muito, daqui a pouquinho, hoje, como você tá muito comportado, concordando com tudo, já você tem uma surpresa, hein? Mineira. Já, mas calma. Agora eu quero que você pergunte. Calma, vai preparando o coração. Coisa boa. Porque você vai fazer uma pergunta pro Cafu agora. Não, na verdade, Cafu,
O futebol, a gente parece que parou um pouco no tempo, até por experiência de ter jogado futebol europeu. E às vezes a gente fala de futebol europeu, as pessoas falam, ficam elogiando muito o futebol europeu. É que o futebol europeu e a vida na Europa, a gente tá muito atrás deles, Renata. Essa é a realidade. Com todo esse teu conhecimento e essa facilidade que você tem, essa leitura boa que você tem do esporte aqui no Brasil e no mundo também, você não pensa em trabalhar no meio do esporte como um gerente de futebol? Treinador, eu sei que já você não acha que nem quer ser treinador. Você já pensou em ser político? Mas ser gerente de futebol? Olha, Denilson, Tentar mudar esse nosso futebol? Parabéns, pergunta muito inteligente. Eu penso sim em ser um administrador ou até um dirigente de um clube. Treinador não, Renata. Posso até mudar de ideia futuramente, mas hoje como treinador de futebol não. É muito complicada a vida do treinador. Primeiro, não existe respeito com o treinador. O treinador ganhando ou perdendo é a primeira pessoa que é mandada embora. Toda a história que você fez, de repente, no clube acaba sendo manchada por um simples fato de você ter sido um treinador que não conseguiu levar o seu time a uma vitória. Te dou um exemplo. O Dunga hoje ele é conhecido, para a maioria das pessoas, como treinador que não teve sucesso na seleção brasileira. O Dunga foi capitão da seleção, erro, né? É um erro. Não. O Dunga foi capitão, gente. Ele levantou a taça. Ele foi primeiro lugar nas eliminatórias, ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações. E todo mundo esquece. Então, fica manchada se você não consegue vitórias. Mas eu penso sim, Denilson, em ser talvez um administrador de algum clube, implantar talvez nesses clubes as ideias que eu tenho para tentar melhorar o futebol. Isso. Porque realmente a base do futebol, que é o que nós precisamos. A formação. A formação. Porque os clubes gastam, Cafu, 10, 12 milhões de reais por ano na base e não surge ninguém da base. Porque gasta de uma maneira errada. Lógico. Esse é mau planejamento. Se você não planejar bem, você vai gastar, vai errar mesmo. E o Denilson falou do futebol europeu. O futebol europeu hoje ele é digno de elogios. Porque realmente é um dos melhores futebol hoje que existe no mundo. O futebol brasileiro, eu estava até discutindo outro dia com o Viu, encontrei o Visoli no shopping, em 5 minutos eu e o Visoli nós fizemos um parâmetro do futebol brasileiro. Me fala hoje 5 ídolos do futebol brasileiro geral. 5 ídolos do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. Sendo que os ídolos tem um chileno, que é Valdívia, tem um D'Alessandro, que é argentino. É difícil. Antigamente, há uns 15 anos atrás, você tinha 5 por time. Cada time tinha no mínimo 5 ídolos. 5 pessoas que você podia falar, olha, se eu não resolver, hoje esse resolve. Se aquele não resolver, o outro vai resolver. Nós tínhamos uma referência. E essa referência, infelizmente, está acabando no futebol brasileiro. Por isso que o futebol brasileiro está ficando muito atrás de outros países. O futebol está ficando atrás da Espanha, da Inglaterra, da Itália... e outros grandes países que tem por aí também. Então, o futebol brasileiro tem que voltar a ser a referência e voltar a ter os nossos ídolos de volta. Agora, falando nas seleções da Copa, qual aquela, Cafu, pelo que você tem visto? Porque muda muito, né? Amistosos, eliminatórias, são outras situações. Mas até agora, qual aquela que mais te impressionou? Não digo nem que vai fazer uma final ou uma possível final com o Brasil. Qual aquela que você fala, essa seleção eu estou respeitando neste momento? Olha, eu respeito todas as seleções sul-americanas. Aproveitando o seu gancho, eu tenho mais medo hoje do Equador, da Bolívia, do Chile, da Argentina, do Uruguai, do que da própria Alemanha, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da Holanda, que são seleções que já foram campeãs do mundo. Por vários motivos. Mas se você falar para mim hoje, qual a seleção que te dá medo hoje? Hoje eu tenho medo não, mas um respeito muito grande pela seleção da Argentina e pela seleção da Alemanha. São 2 seleções que eu acho que vai dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. E a pergunta que não quer calar, todo mundo falando em medo, acho que medo talvez realmente não seja a palavra, mas também respeito. Ela serve, né, para o contexto, porque hoje o Brasil tem uma tendência a ter oitavas de final, assim, uma fase mais difícil do que em outros momentos. Por exemplo, tem Espanha, tem Holanda e tem o Chile como possibilidades. A Austrália a gente deixa de lado, pode até ser uma zebra, mas lógico. Eu particularmente não acredito. Para você, qual será o adversário do Brasil nas oitavas? Ninguém está apostando no Chile, mas eu apostaria no Chile. Olha! Eu apostaria no Chile, classificando e chegando até uma possível oitavas de final. Claro, você vai enfrentar a Holanda, você vai enfrentar a Espanha, adversários que já foram campeão mundial e campeões recentes também. Mas não descarto o Chile, não. Agora tem um detalhe. E no grupo da morte, onde tem Itália, Inglaterra, não é? 2 timaços e ainda o Uruguai, que você muito respeita. O Uruguai passa. Com? O Uruguai passa. Eu ainda acho que passa Uruguai e Inglaterra.
Nossa, Denilson, Caraca, você. Uruguai, eu tava pensando em Uruguai e Itália, cara. A Itália, ela cresce muito nessas competições, Renato. Jogou tão mal amistoso contra Luxemburgo. Mas é assim, Não, mas aí vai pro não é jogo. parâmetro, Não tem nada a ver, hein? nem Não é jogou. parâmetro, aí não dá. Aí Não é começa a parâmetro. Copa, empata na prorrogação, faz um gol de pênalti, bom, ganha. classificado. Itália, Itália e Uruguai. Olha, a gente volta rapidinho, não demora quase nada. Eu volto com o Cafu e uma surpresinha pro Denilson, já já. Itália, irmão. Itália e Uruguai, tô com você. Jogou lá. É tudo pentacampeão. Agora eu quero falar com você que não está feliz com seu sorriso, que não consegue mastigar bem e falar com segurança. A autoestima está lá embaixo? A SP Implantes tem a solução. Com a colocação de alguns implantes dentários, é possível fixar uma prótese total de forma definitiva. E com o céu da boca livre, você vai voltar a ter o prazer de comer bem. Em alguns casos, esse tratamento pode ser realizado com a carga imediata em até 3 dias. E se você não pode ou não quer fazer implantes dentários, a SP Implantes também tem a solução. Com essa prótese que está fazendo o maior sucesso. Ela é semiflexível, livre de metais e colocada sobre seus dentes, devolvendo estética e função ao mesmo tempo. E o melhor, sem uso de motorzinho ou anestesia. Além disso, a SP Implantes realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e tem várias unidades em São Paulo, também no ABC, Guarulhos, Osasco e Jundiaí. Agora só depende de você. Ligue para 0 Operadora 11 21 25 3131 e agende a sua avaliação. Está a fim de mudar? Então mude seu sorriso na SP Implantes. Aí, Jean, se liga só. Não vai dormir cedo, hein? Porque o fim de noite aqui na Band tá sensacional. Tem humor, entrevista e tem informação. Não. Aqui sua noite sai fora da rotina e tem sempre uma companhia diferente. Agora é tarde com Rafinha Bastos. Eu sou feliz! Eu sou feliz! Hoje, aqui na Band. Tá na Copa, tá na Band. Agora tem bastante médico, o atendimento ficou bem melhor. Gente, realmente tem uma UBS nova, é muito mais fácil marcar consulta. Quando eu escutei que em São Bernardo tinha chegado médicos de fora, realmente eu não acreditei. Sempre me consulto com o Dr. Luiz, como se fosse um médico particular. A população de São Bernardo já conta com mais 35 médicos enviados pelo governo federal. Gente que ajuda a fazer de São Bernardo uma cidade cada vez melhor de se viver também na saúde. Gente, falta muito pouco para o Brasil entrar em campo e os jogadores estão com um pique total. E para acompanhar todos os lances, sua internet tem que estar no mesmo ritmo. Por isso, evolua para Live Team, a ultra banda larga fixa da TIM. Live Team tem planos a partir de 35 mega de velocidade por R$ 69,90 por mês. É isso mesmo, 35 mega de velocidade por R$ 69,90 por mês. Sem multa e sem pegadinha, com a instalação e um modem Wi-Fi grátis. E tem mais, hein? Você pode experimentar durante um mês. Se não gostar, não precisa pagar nada. Você não vai se arrepender e vai torcer para a seleção sem ter que torcer para a internet não cair. Então é isso, galera. Acesse liveteam.com.br ou ligue para 0800 880 41 41. Live Team, a única com velocidade de até 1 GB para a sua casa. Live Team, viva essa experiência! Você precisa descobrir o Parque Maeda. Aqui você descobre as maravilhas da natureza. Descobre sabores deliciosos. Descobre um mundo de diversão. Venha descobrir o Parque Maeda em Itu. Vibe Energy Drink. Entre nessa. Nossa, amiga, foi um susto, viu? Quando de repente aquele homem entrando no meu carro, mas ele era bruto, sabe? É a tua vida que tá em jogo. E aí, o que você fez? Lembrei que eu tinha acabado de contratar a carcista. Senhora, boa tarde. Disseram que estavam enviando um sinal via satélite para bloquear o carro. E também um apoio tático entraria em ação para recuperar o meu carro. Nossa, que bacana, hein? É, aí veio a notícia boa, né? Seu veículo já foi recuperado. Que alívio. Proteção tem nome. Car System 4003-5656.
É como todo mundo sabe, todo time campeão começa com um grande goleiro. E com o carro não é diferente. Para maior segurança na hora da partida, só use baterias Líder, a número 1 em desempenho e energia. Só a Baterias Líder oferece 20 anos de tradição, 1 ano de garantia e selo de qualidade do Inmetro. E o que é melhor é que você não precisa pagar a mais por isso. Não fique na mão. Peça apenas Baterias Líder em um dos mais de 6 mil pontos de vendas espalhados por todo o estado de São Paulo. Baterias Líder, líder até no nome. O Ulisses aprontou aqui. Agora, o Cafu não vai conseguir falar mais. Eu não posso contar. Eu não posso contar. Denilson, olha o que eu preparei hoje para substituir o nosso Everton Guimarães. Gisele Ramos. Gisele Ramos. Grande Gisele Ramos, que saudade. Fez o jogo comigo no domingo, Cruzeiro e Flamengo. Bonita e competente, agora ela vai contar onde ela está neste momento. Um lugar especial na Copa do Mundo. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde para você, Renata. Boa tarde aos amigos aí do estúdio. Pois é, a gente está aqui em frente à Toca da Raposa 2, que é o centro de treinamento do Cruzeiro, mas que durante um mês vai ficar assim, ó, todo enfeitado de azul e vermelho para receber o Chile, que chega hoje à noite a Belo Horizonte. Ontem a seleção chilena enfrentou a Irlanda do Norte no último amistoso antes de embarcar aqui para o Brasil e venceu os irlandeses por 2-0. O técnico Sampaoli começou primeiro com os reservas, depois foi aos poucos colocando os titulares e é um bom teste para eles, né, que fazem parte do grupo B e só tem pedreira pela frente. Eles estreiam no dia 13 de junho lá na Arena Pantanal em Cuiabá contra a Austrália. Depois enfrentam Espanha e também Holanda. O Chile que vem com muita expectativa para essa Copa do Mundo, já que eles nunca foram campeões, né? E a gente fica na expectativa também na torcida. Agora eu queria aproveitar a presença do Cafu aí no estúdio para ele contar alguma experiência bacana, alguma experiência engraçada dele e do Denilson durante alguma edição da Copa do Mundo. Gisele, ótimo você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem uma surpresa para os dois. Aliás, vamos para 1997. Olha só, Gisele Ramos pede. Quem é que vai fazer este passe? Quem? Olha lá, meus parceiros. Olha que isso, saudade, Denilson. mano. Que saudade. Denilson. O futebol ele te dá a possibilidade de ter amigos, Renato, construir uma amizade. E o Cafu, é que a amizade minha não é só eu e o Cafu, né? Há uma amizade entre as nossas famílias, né? Que isso é muito importante. E o zagueiro do Peru também tem um amigo, Não, né? porque tem uma... Brincadeira. O corneteiro chegou. Não só na minha vida, como na vida do Cafu, tem uma identificação muito grande, a história da minha vida com a história da vida do Cafu. Isso nos aproximou bastante. E a seleção brasileira, esse cara ele me protegia na seleção, ele era um protetor meu lá. Muito legal, cara. Quem é mais pão duro, Cafu ou Denilson, não, então, hein? Denilson. Eu acho que o as pessoas me chamam de morcego, é ele que colocou o apelido de morcego em mim. Por que morcego? Ué, só suga os outros. Né? Só vai aqui, ó, só na artéria. Vive aqui na artéria. Pô, o Cafu, quem me roubou dinheiro? Ele pega todo dia minha carteira e leva um monte de dinheiro embora. Parabéns, você comprou, você entrou no site, não é? Comprei mesmo. Comprou os selos, muito legal, Ulisses. Cafu, meu parceiro, obrigada pela sua participação, foi sensacional. Volte sempre, as portas estão abertas aqui no Jogo Aberto, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, Renato. Se fosse há 5 minutos atrás eu não ia conseguir falar. Por quê? Quer que eu faça de novo? Não, pelo amor de Deus, não faça. Mas eu queria agradecer o Hip Hop, né, porque depois do programa aqui, muita gente entraram no site, tivemos aí muitas compras, inclusive a do Ulisses. Quero parabenizar você pela maneira com que você